Senhor, mais uma vez, na Tua presença, nós estamos e nós cremos que Tu estás aqui. Nós cremos, Jesus, que Tu estás vivo. Nós cremos que o mesmo poder, Senhor, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós. E nessa noite nós nos reunimos como igreja, Senhor. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja. Ó Deus, e nós somos os Teus filhos, como nós cantamos, Senhor. E nessa noite nós te suplicamos que o Senhor manifeste a sua cura, que o Senhor manifeste a sua libertação, que tu possas quebrar todas as cadeias, Senhor, todos os grilhões da nossa mente, Senhor, do nosso coração. Queremos ser livres, Senhor. Que haja cura e libertação na nossa família, Senhor. Cura nos casamentos, nos relacionamentos, Deus. Livra-nos, Senhor, das tentações. Livra-nos, Senhor, das ciladas de Satanás. Guarda a nossa alma. Ó Deus, e que a nossa alma seja iluminada pela Tua alegria e pela Tua liberdade nessa noite. Cura também, Senhor, o nosso corpo da depressão, da angústia, da ansiedade, da enfermidade, da dor. Ó Senhor, queremos ser livres na Tua presença e queremos que o Senhor participe, Senhor, da nossa rotina, da nossa história, da nossa semana, que possamos Te perceber a manifestação do Seu poder em nós e por onde passarmos, que a Tua bênção esteja sobre nós. Faça isso para a Sua própria glória. E agora, Deus, quando nós vamos ouvir a Tua voz, quando nós vamos ler a Tua palavra, nos dê a Tua graça, nos dê, Senhor, o discernimento. Dê ao irmão Luiz muita sabedoria, muita unção, para que ele possa transmitir a Tua palavra com muita liberdade, Pai. Fala conosco, assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmão Luiz. Boa noite, irmãos. Irmãos, é um prazer estar aqui de novo. E é sempre uma honra estar aqui nessa igreja, né? Na nossa família já, né? Tem jeito. Antes de começar, eu queria saber do Douglas e do Ulisses que habilidade que é essa que vocês não sentem frio. Tá? Queria saber. Eu perguntei para o Douglas assim, Douglas, você não está com frio não? Ele olhou para minha cara e falou, que frio? Bem, bom, como os irmãos sabem, a gente está numa série de pregações em Judas, e a gente vai continuar hoje. Nós vamos estar no verso 11 de Judas. O pastor Pedro me passou uma tarefa bem difícil de pregar num versículo só. Eu estou até agora sem saber como é que eu vou fazer isso direito. Mas Deus nos abençoe, né? Bom, podemos ler? Judas 1:11 vai dizer o seguinte: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscaram o lucro e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus dos altos céus, que fez cada célula do nosso corpo, nós oramos e bendizemos o Seu nome e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos nesse momento. Que a Sua palavra seja aplicada no nosso coração, que o nosso coração seja a boa terra, Senhor. Que Satanás não venha tomar de nós e seja aquela semente à beira do caminho.
mas que a sua palavra penetre no nosso coração e que sejamos transformados, confrontados e confortados pela sua palavra. Tudo que nós temos, Senhor, é a Ti. Todo o resto é nada perto da sua grandeza. Por isso, Senhor, pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, existem algumas coisas que às vezes a gente aprende e a gente acha que a gente nunca vai usar na vida da gente, né? E hoje, aparentemente, é um desses dias. Eu lembro de alguns anos atrás, eu estava vendo o vídeo do pastor Walter McAllister e ele estava criticando a superficialidade na igreja evangélica de maneira geral. E ele falou de um tal de efeito Dunning-Kruger. Eu nunca tinha ouvido falar daquele negócio. E, bom, eu falei, vou pesquisar, né? Vai que. E deixei esse negócio guardado na minha cabeça, naquelas áreas de coisa inútil que a gente tem. Bom, ao preparar esse sermão, eu falei, rapaz, não é que serviu para alguma coisa? Bom, como você, como eu, talvez nunca tenha ouvido falar disso, efeito Dunning-Kruger foi uma descoberta feita em 99 por dois cientistas, né? David Dunning e Dustin Kruger. A descoberta é interessante, mas muito simples. Eles descobriram que pessoas com baixo conhecimento ou nenhum conhecimento em determinada área têm a tendência de subestimarem suas próprias capacidades. Ou seja, a pessoa conhece muito pouco sobre determinada coisa, mas na cabeça dela, ela acha que ela sabe tudo sobre aquele assunto. É irônico, né? Porque a falta de conhecimento torna os ignorantes acerca de si mesmos. O pouco conhecimento que eles têm os torna incapazes de verem a si mesmos como errados. E, assim, você já deve ter conhecido alguém assim, né? Ou talvez você até seja. Eu me vi nisso o tempo todo. Trânsito é uma maravilha para ver isso. Existe uma estatística que diz que 80% dos motoristas se acham acima da média. Bom, e só você ver a quantidade de barbeiro que tem aí, bom, essa pesquisa não se sustenta. É muito comum a pessoa ver outra dirigindo e falar, nossa, mas que barbeiro. Nossa, olha lá, como é que faz um trem desse? Se fosse eu, jamais faria um negócio desse. Você é bobo, senhor. Sabe aquele filme Velozes e Furiosos lá? Quem ensinou o Toretto a dirigir fui eu. Mas aí, essa mesma pessoa, quando vai tirar a carteira, ela olha para o instrutor e fala assim, aqui, não, só para lembrar o negócio aqui, o acelerador é o da direita, né? Se você conhece alguém assim, no dia que ela tirar a carteira, você fala para nós sair da rua, porque o negócio vai ficar perigoso. Mas, claro que isso não é à toa. Desde sempre, o conhecimento raso e pobre tem se mostrado uma dificuldade do relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo. Judas, você vai lembrar, em alguns sermões atrás a gente falou que Judas está fazendo um retrato falado, está dando as características desses homens. Ele vai dizer que esses homens são insubmissos, são teologicamente imprecisos, pois usam a graça de maneira errada, e coisas nesse sentido. E, se você pegar lá no YouTube, você tem certinho essa ordem, é legal de acompanhar. Mas olha aí no verso 10 da sua Bíblia, as características que Judas deu antes. Ele vai dizer o seguinte, no verso 10. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Judas está dizendo que é a ignorância deles, a falta de conhecimento deles, que fazem com que eles zombem de Deus. Ou eles têm um conhecimento raso demais ou conhecimento nenhum, e por isso zombam de Deus. Com essa visão, a gente vai para o verso 11, que Judas vai citar o último exemplo, que é a rebelião de Corá.
E depois de citar Caim e Balaão, né? E Corá, essa revolta, é o exemplo clássico de um homem que estava tão convencido de sua razão que decidiu lutar contra Deus. Bom, o texto que fala sobre Corá é Números 16. Então, acho que, para a gente ficar mais didático, acho que é legal você abrir na sua Bíblia. Então, abra para nós, aí deixa Judas marcado, a gente vai voltar para ele, mas abra para nós o capítulo 16 do livro de Números. A ideia não é ler o capítulo inteiro, então a gente vai pontuando alguns versículos aqui, tá? Mas, antes da gente ler mesmo, é importante ressaltar, primeiro, uma coisa. Com a revolta de Corá, Judas não está dizendo que foi só Corá que estava ali. É que Corá talvez seja o nome mais proeminente. Existem outros dois nomes ali muito importantes, que é Datã e Abirão. A gente vai falar mais deles já já. Então, quem é esse tal de Corá? Corá era um israelita da tribo de Levi. E se você lembra vagamente, a tribo de Levi é aquela que foi separada por Deus para servir integralmente no templo, numa relação de completa dependência com Deus. Ok? Então, vamos ao texto. Espera aí que eu só tirei da ordem. Então, o texto diz o seguinte, verso 1, aí, de Números, do 16. Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Tem algumas coisas para você perceber aqui. Como eu disse, a tribo de Levi é uma tribo que foi separada por Deus. Então, é uma tribo já considerada privilegiada. Que israelita teria esse benefício de viver sem precisar prestar sacrifício e sem precisar levar oferta no templo, porque o próprio Deus concedia isso. Mas ele diz também que Datã e Abirão são da tribo de Ruben. Se você lembra um pouquinho ali do Antigo Testamento, quando Jacó começou a ter filhos, o primeiro filho dele é Ruben. Então a gente tem um descendente da tribo que foi separada por Deus e outros dois descendentes da tribo que é primogênita. Qual que é a questão? É que a gente não está falando de pessoas que eram de uma subclasse de Israel. De uma pessoa que poderia falar assim, não, ninguém me nota. Pelo contrário, eram pessoas que já tinham posições relevantes. Porém, esses homens queriam mais. E assim, pequeno parêntese aqui, ainda bem que isso nem acontece no meio da igreja, né? Briga por causa de posição de poder, imagina, isso acontece. Ironias à parte, irmão, é muito triste que haja divisões no povo de Deus por causa de status, de posições de poder, de lugares marcados, de sala VIP. Quando a gente age desse jeito, nós estamos agindo como coragem. Eu já tive contato com pessoas que diziam assim, não, que eu só vou na igreja se for para servir em tal ministério. Não, eu só vou para lá se eu for para tocar lá, porque, assim, esse é meu dom, o resto eu não sei fazer, não. Até minha mãe nunca pediu dom para mim para varrer o chão, não, entendeu? Era só vai. E é muito esquisito isso. Essa questão por relevância. Quando a gente age assim, a gente age como Corá. E logo no verso 3, Corá vai deixar bem explícito a revolta dele. Acompanhe aí comigo. Basta. A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor?
Isso é Corá dizendo. Assim, se você vê o discurso de Corá, você chega a ficar com dó dele. Gente, que tadinho. Ele está defendendo os oprimidos. Ô dó. A pergunta é, que opressão? Não tem. Moisés e Arão nunca foram líderes opressores. Então ele está reclamando de quê? Que opressão que está acontecendo, Corá? Fala aí, Corá, o que aconteceu? Quem está oprimindo? Quem está dando chicotada em vocês? Quem está privando vocês de alimentação? Quem? A resposta é que não tem. Essa reclamação deles é sem fundamento. Eles só estão querendo causar alvoroço. Ele precisa de algum motivo para que o povo compre a ideia dele. E para isso ele vai distorcer a verdade. Ele precisa fazer de maneira que pareça que quem está desobedecendo a Deus é Moisés e não ele. E Corá usa a famosa tática da meia-verdade. E meia-verdade, gente, não é um tipo diferente de história. Meia-verdade tem outro nome, chama mentira. Meia-verdade é mentira. Vocês sabem, eu já cansei de falar aqui, toda pregação que tem, eu venho contar uma história da Asprom, né? Mas assim, não que eu faça isso todo culto, mas tem uma história lá na Asprom. Esses dias, uma menina me procurou para falar. E assim, como eu lido com os adolescentes, direto eles reclamam comigo do posto de trabalho. Sabe? As reclamações muito justas, assim. Não, eles ficam pedindo isso para a gente fazer as coisas. Eu quero ficar lá sentado à toa, sabe? Né? Ok, né? Esses dias chegou uma menina para mim, mas eu estava indignada. Falou, Luiz, esse povo da minha empresa está me perseguindo. Falei, é, fulana? O que eles estão fazendo com você? Não, eles estão descontando meu salário e eu já nem sei mais por que eu estou mandando mensagem para minha coordenadora e ela não fala nada comigo. Eu falei, uai, fulano, mas por que será, Luiz? Eu acho que é porque eu sou cristã, viu? Nossa, perseguição é forte demais. Quando a gente trabalha muito tempo, dá um sensor na sua cabeça, assim, fala assim, não caça a história, não, eu fui caçar. Para quê? A menina, num mês, ela não conseguiu chegar um dia na hora. O horário de serviço era 8 horas. Ela chegava 8h30 para frente. Estranho, né? Porque na hora de me contar a história, essa parte ela não lembrou. É um som pequeno. Ou será que se eu contasse, eu admitiria que eu tenho culpa? Bom, eu nem sei mais. Depois eu não quis saber mais da história, né? Mas você percebe quanto que a meia-verdade é perniciosa? Quanto que ela pode enganar o seu coração e achar realmente que você é inocente numa situação que você é culpado. Bom, Corá usou dessa tática. E só uma coisa, um outro porém. Corá usa de teologia. Quando ele diz que a assembleia toda é santa, ele está usando um fim teológico. Deus falou isso, a assembleia toda é santa, realmente. Mas isso não tira o fato de que Moisés que está no comando. Falsos profetas usam a Bíblia, gente. E voltando à história, Moisés, mais na frente, depois você lê o capítulo todo na sua casa, vai dizer que é Deus que vai resolver essa história. Que Deus vai trazer à tona a verdade. Mas Moisés, no verso 9, vai trazer à tona também o real motivo dessa revolta toda. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. No verso 8, perdão. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele.
E agora? Vocês querem também o sacerdócio? Uai, Corá, não era que você estava defendendo a causa da opressão ali? A resposta é não. Não tinha nada de opressão. A real é que ele queria um cargo que Deus não havia dado para ele. Corá queria ser sacerdote. Só que o sacerdócio foi separado para os filhos de Arão. E isso aparece muito na nossa realidade. De vez em quando, é comum a gente pensar assim, mas se eu tivesse como chefe da minha empresa, a coisa ia ser muito melhor. Não. Se eu tivesse ali naquela pregação de domingo, não, o negócio ia ser muito mais ungido, o fogo ia descer do céu. Mas se eu fosse deputado, a cidade estaria muito melhor. Futebol, então, como é que o cara erra um gol desse? Me bota lá para você ver, se eu não faço 2 gols todo jogo. E às vezes, isso é só desconhecimento acerca de nós mesmos. Você pensa, comigo ia ser diferente. E às vezes você não conhece as suas próprias incapacidades. Você começa a almejar algo que Deus não te deu, dizendo que você faria melhor. Então, deixa eu só, de novo, tirei. Agora vai ficar certo. Isso aparece. Tem um livro muito interessante para você que gosta de fábula, talvez. Tem um livro do George Orwell que chama A Revolução dos Bichos. Só para resumo assim da história, é uma fazenda que tem uma série de animais e os animais estão revoltados contra o seu dono. Ele decide fazer uma revolução e tomar o controle da fazenda. E aí, eles conseguem. E quem vai para a liderança são os porcos. Só que os porcos, como líderes, começam a oprimir os outros animais. E aí os outros animais falam assim, como é que é isso aí? Vocês falavam lá para a gente, o lema da revolta é igualdade, justiça e liberdade. O que está acontecendo? Aí os porcos são obrigados a dizer o seguinte, assim, não, todos os animais são iguais, mas tem animais mais iguais que os outros. Todos os animais são iguais, mas tem animais mais iguais que os outros. Não era que Corá estava revoltado com a opressão religiosa. É que ele estava revoltado que era ele que não estava conseguindo oprimir ninguém. O problema não é ter opressão para Corá. É que eu que não estou oprimindo ninguém, gente. Eu que queria estar oprimindo os outros. E aí, Moisés vai dizer, no verso 11, quem que está sendo ofendido com essa história toda? Ele vai dizer que, no verso 11, é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Moisés está dizendo, quem que é Arão nessa história, gente? Existe uma frase, e assim, Natal, esse versículo aqui, parece. Todo mundo lê e fala assim, gente, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se você trocar a pergunta e se Deus for contra nós? E é isso que é o problema do pecado. Ele vai te colocar contra Deus. Uma coisa é você me ter como inimigo. O que eu vou fazer com você? Te dar um cocão, sei lá? Correr atrás de você? Agora, Deus. Para quem que você corre? Se seu inimigo é Deus. Para quem você pede socorro? Não tem como. Se o juiz de todo o universo está atrás de você, o que você faz?
o pecado de Corá o colocou numa posição que agora ele está contra Deus. E muitas vezes o nosso pecado vai nos colocar nessa posição. Lembra uma coisa, Corá não era um ateu. Corá era um levita. Corá devia levantar todo dia de manhã e fazer o devocional dele. Devia orar. Devia servir no templo direitinho. Muita gente chega e fala, Luiz, mas eu vou na igreja todo domingo, Luiz. Leio minha Bíblia todo dia. Luiz, eu sirvo lá, tudo que pode. Mas na segunda-feira, está tentando tramar alguma coisa para tentar tomar a remuneração do colega no ambiente de trabalho. Se esse é o seu caso, cuidado. Você pode estar se colocando na posição de Deus contra você. William Barclay vai dizer que tem coisas que a ganância nos incita a tomar. Mas se a gente toma, as consequências são desastrosas. Então, até o verso 11, Moisés tratou de uma questão meramente religiosa. Corá queria o cargo de sacerdote. Mas faltam os dois da rebelião, Datã e Abirão. E o que eles fazem aqui é um absurdo. Acompanhe aí com a sua Bíblia. A partir do verso 12, Moisés vai tratar com esses dois agora. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, não iremos. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel, para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Oi? Peraí. Percebe aí? Você nos tirou de uma terra onde mana leite e mel. De que ele está falando, gente? Do Egito? O Egito é a terra que mana leite e mel. Isso não é só mentira. Ele está distorcendo a verdade. Ele está invertendo a realidade. Ele está chamando o Egito, a terra da escravidão, de terra onde mana leite e mel. Ele está usando a linguagem que Deus usou para falar da terra da escravidão. Isso é loucura. Tem essa questão de inversão da realidade é algo do próprio Satanás. Tem um deputado, um político, eu não lembro o cargo, que ele perdeu as eleições uns anos atrás, né? E para inverter a mesa, ele fala assim, fala aí, né, o que você achou depois que você perdeu? Ele falou assim, não fui eu que perdi. Foi eles que perderam. Tem que ser muito egocêntrico para falar um negócio desse, né? Mas, muitas das vezes, a gente usa essa questão de inversão de realidade para poder amenizar o pecado. A gente inverte as coisas simplesmente para que nós não encaremos as consequências de frente. Não, Luiz, não é que eu menti. Eu só não contei a história inteira. Não, Luiz, é que eu não fui grosseiro, sabe? Não sou grosseiro. É que eu sou só sincero demais. Não, Luiz, eu não traí. Eu só estava confuso. E assim, a gente acaba chamando de bênção que Deus chama de pecado. A gente começa a chamar o mal de bem. E a gente cai nessa, de maneira bem sutil, no erro que Datã e Abirão caíram, de chamar a terra da escravidão de paraíso. Eles estavam chamando mal de bem. Mas a reclamação sem fundamento continua. E aí no verso 14, ele vai dizer o seguinte, além disso,
Você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Não, nós não iremos. O que eles estão argumentando é basicamente assim: Moisés, deixa eu contar uma coisa. Nós estávamos aqui, tranquilo, na nossa escala 7x0 aqui, entendeu? Levando nossa chicotada de vez em quando, nada demais. Ninguém pediu, Moisés, para você nada. Você veio aqui com essa história de que tinha uma terra melhor, que não sei o quê, nós cobramos sua ideia, e aqui, nós estamos aqui nesse deserto maldito agora. E agora nós estamos aqui. Ninguém pediu para estar aqui. Melhor é o Egito, que é a terra onde manda leite e mel de verdade. E quantas vezes esse canto da sereia invade o nosso coração? A gente começa a verdadeiramente acreditar que a vida antes de Cristo era mais fácil, era melhor. Não, quando eu não conhecia Jesus, era mais fácil, porque eu não precisava ficar obedecendo as coisas, indo à igreja domingo, ficar fazendo essas coisas, não precisava fazer nada disso. Eu fazia do jeito que eu queria, vivia do jeito que eu queria. Eu podia ter meus ganhos financeiros desonestos e estava tudo bem, eu não tinha que prestar conta disso para Deus. E agora eu tenho menos dinheiro, minha vida piorou. E você acha mesmo que a vida sem Cristo, você começa a cogitar essa tentação maldita de que a vida sem Cristo era melhor. Quero te lembrar de uma coisa. Uma prisão é sempre uma prisão. Independente de quão confortável ela seja. Ainda que Satanás possa te dar uma prisão de ouro, prisão é sempre prisão. Você só vai saber disso o dia que você tentar sair dela. E você vai descobrir que não pode. E bom, e para a gente finalizar, e você vai dar uma andada aí na sua Bíblia, lá por verso 29, eu vou parafrasear. Moisés disse, então, que vai consultar a Deus e que Deus vai trazer a prova, então. E que ele vai dizer algo muito simples. Se Datã, Abirão e Corá morrerem de causas naturais, então está certo. Eles estão certos no que eles estão falando e eu não sou líder coisa nenhuma de vocês. Agora, se alguma coisa incomum acontecer e eles morrerem como algo extraordinário, bom, aí vocês sabem que Deus me chamou. E a Bíblia vai dizer que, nesse momento, eles abriram um buraco no chão, a terra abriu, e eles foram engolidos pela terra. Bom, eu acho que isso é um ato incomum, né? A terra não costuma abrir, né, toda hora para os outros caírem nela. Assim, né? Bom, então com isso a gente volta para Judas. Volta lá para o texto de Judas para a gente poder finalizar isso. Bom, em primeiro lugar, perceba que Judas, aí no verso 11, descreve como a revolta de Corá. Ele não descreve como o pecado de Corá, simplesmente, num termo genérico. Não é uma rebelião simplesmente política, social. É uma tentativa de tomar a autoridade de Deus para si. Em segundo lugar, é até para você ter um olhar mais acurado sobre listas no Antigo Testamento, no Novo. Por exemplo, tá? Nos Evangelhos, sempre que tem a lista dos apóstolos, existe algo em comum, que talvez muita gente não nota. O primeiro é Pedro e o último é Judas. Ele está querendo indicar alguma coisa ali. Essas listas têm um fim teológico. Muitos teólogos sugerem que o fato de Judas estar por último aqui é como se Corá está por último aqui, é como se olhasse para Corá, você conseguisse ver tudo que Judas descreveu. É como assim, sabe esses falsos profetas que estão no meio da igreja? Olha para Corá
E você vai encontrar meio que tudo resumido nele. Alguns paralelos interessantes para você ver aí. Corá, Datã e Abirão eram israelitas. Eles não eram estranhos do povo. Eles entraram, como Judas diz, sorrateiramente, com dissimulação no meio de vocês. Corá usa teologia para desvirtuar o povo, assim como esses que usam da graça para desvirtuar as pessoas da fé. Eles não respeitam a autoridade, como os anjos que se revoltaram contra Deus. Bom, olhando isso, fica muito mais interessante analisar o texto. Então, para a gente poder finalizar, eu quero fazer 3 aplicações para a gente poder finalizar isso. Primeira aplicação. Quando Moisés fala com eles assim, não lhes é suficiente, é uma denúncia contra a ganância. É como se Moisés estivesse perguntando, o que vocês querem mais? Cuidado com a insatisfação pecaminosa. Muitas das vezes você começa a ter pensamentos, mas se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquele casamento, se eu tivesse aquele ministério. Ninguém está falando que você não pode crescer. Ninguém está falando isso. Contudo, Corá demonstrava falta de contentamento com o que ele já tinha. Existe um ditado para falar de pessoas que não têm gratidão a Deus, que é o seguinte: ainda que Deus fizesse chover nota de 100, ia ter gente reclamando que o dinheiro não veio trocado. Né? Aplicação número 2. Datã e Abirão chamam o Egito de a terra que mana leite e mel. Lembra, essa terra eles foram escravizados por 400 anos. Tomavam chicotadas diárias, opressão e morte. E agora, eles estavam chamando isso de paraíso. O mundo vai tentar te convencer de várias maneiras que viver sem Deus é melhor. Você pode escutar o evangelho, não tem problema não. Desde que isso não faça diferença nenhuma na sua vida. Você pode escutar o evangelho, fique à vontade, mas viva como se o evangelho não existisse. E aí, de maneira sorrateira, abraça essas filosofias de vida que sorrateiramente negam o evangelho. Você já deve ter ouvido. Seja você mesmo. Faça o que te faz feliz. Essa é a minha preferida. Siga o seu coração. Essa é ruim, né? Você merece. Não deixe ninguém te dizer como é que você deve viver. E aos poucos, você começa a olhar para o Egito com saudade, pensando realmente que a terra da escravidão era melhor. E por fim, você lembra daquele efeito Dunning-Kruger que a gente citou lá no início? Que é essa tendência de aquele que tem pouco conhecimento achar que tem, se superestimar, né? Achar que tem mais conhecimento do que ele realmente tem. Corá é um exemplo espiritual disso. Corá sabia a lei, mas a lei nunca entrou no seu coração. Corá conhecia a Deus, mas não o suficiente para se submeter a ele. O mais assustador é que a rebelião de Corá não começa no momento que ele falou com Moisés. A rebelião de Corá começa no momento que ele achava que ele sabia discernir melhor quem deveria ser sacerdote ou não do que Deus. E isso não está distante da gente. Eu já conheci pessoas, e aí eu termino com isso, que disseram, não, Luiz, se Deus quiser me mudar, Ele me muda. Ele não tem que obedecer a ninguém, não. Se Deus quiser me mudar, Ele vem e me transforma. E aí, quando a pessoa lê na Bíblia que ela não deveria ser bem daquele jeito, que aquilo que ela faz é pecado, logo ela vai arrumar uma justificativa. Não, mas peraí, não foi isso, bem isso que o texto quis dizer, não. Não, mas você tem que avaliar o contexto, senhor. Não, mas já não é assim, não. Deus sabe do meu coração. Quando, na verdade, essa pessoa achou um jeito
de não obedecer nem Deus. Quando a gente conhece a Deus e tem esse encontro com Ele, duas coisas acontecem. Primeiro, você descobre quem Deus é. E segundo, quem nós somos. O pecado de Corá se passa porque ele tem uma visão muito pequena de Deus e uma visão muito grande de si. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Que o nosso coração, Senhor, esteja disposto, hoje, amanhã e sempre, a te conhecer mais. Que nosso relacionamento contigo seja baseado não em superficialidade, mas em profundidade, Senhor. Que nós, Senhor, possamos não cair no mesmo erro que Corá caiu. De achar, Senhor, que nós poderíamos discernir o que só o Senhor pode. Nos ensine, Senhor, a submeter-nos a Ti, a submeter aos Seus mandamentos e a viver para a Sua glória. Que nós, Senhor, nos livremos dos nossos pecados de estimação, os pecados pelos quais nós damos nome, alimentamos e cuidamos com tanta fidelidade, quando na verdade são prisões que Satanás usa para nos afastar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.